Bom dia, pessoal, meninos e meninas. Estamos aqui para dar início ao nosso segundo bimestre, tá? A partir de agora, a gente vai trabalhar com um novo livro, um novo conteúdo. Lá no seu livro vai estar identificado como unidade 3, tá? É a sequência dos conteúdos. E a partir de agora, a gente vai falar um pouco de química básica, tá? Então, a partir de agora, a gente vai dar sequência aí a partir da página 3 e nessa primeira aula a gente vai encerrar na página 7 do seu livro didático. Então, o assunto está relacionado à classificação dos materiais. Trouxe essa imagem aí para vocês analisarem, observarem e identificarem. O que é isso? Que imagem significa isso daí que está aí na sua tela, professora? Isso daqui é o planeta Terra, que está aqui abaixo. Para quem não conseguiu observar, isso aqui são as nuvens que se encontram na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera que vocês já aprenderam lá no final da sua unidade do primeiro bimestre, tá? Então, aqui é as nuvens da troposfera e aqui são as camadas da nossa atmosfera. A atmosfera, a última camada da atmosfera é essa mancha aqui que você enxerga aqui na imagem, tá? Que faz parte da exosfera, que é a última camada da nossa atmosfera. Beleza, mas qual foi o intuito de eu trazer isso aqui? Não foi para rever o conteúdo do primeiro bimestre, foi com outro objetivo. Isso aqui, a camada da atmosfera, como vocês viram, é composta por gases. Ah, isso eu lembro, professora. Composta por oxigênio. É só oxigênio que tem na nossa atmosfera? Não, né? Nós temos em grande quantidade nitrogênio, depois vem o oxigênio, gás carbônico e outros gases. Então, vocês percebem que tem uma união de vários gases. Nesse caso, nós temos uma união de várias substâncias químicas compondo uma mistura. A partir daí, daremos entrada no nosso conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Estrutura da matéria. O que é matéria, primeiramente? Só para dar fechar isso daqui para vocês compreenderem melhor, matéria é tudo é tudo, inclusive o nosso ar, tá? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se eu pegar uma bexiga e encher, ela vai encher, né? Ela vai ocupar espaço? Vai. Opa, então o ar que está dentro é matéria? Sim. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado matéria, tá? Lembrando que essa matéria eu estou falando de ocupar espaço, não matéria de geografia, história, ciências, matemática, tá? Fiquem bem atentos a isso daí. Então, matéria é formada por molécula. Ai, professora, molécula, o que é isso? Nunca ouvi isso na minha vida. Bom, vamos lá. Matéria é composta por várias moléculas. Provavelmente você já ouviu falar, é uma molécula muito conhecida, chamada H2O, que é a nossa famosa água. A água é uma molécula que é a molécula H2O. Essa H2O é representada com um H, dois I embaixo e o O. Esse H é o que a gente sabe que é o hidrogênio. O é o oxigênio. O hidrogênio é um átomo. O oxigênio também é um átomo. Eu juntei esses átomos e formei a molécula de água, tá? Só para ressaltar e fechar isso daí, a molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Então, matéria é formada por moléculas, dei o exemplo aqui da molécula da água, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Dei o exemplo aqui, o átomo que forma a molécula de água são os átomos de hidrogênio e oxigênio, tá? Então, aqui está a representação de um átomo e aqui a representação da molécula. Reparem que essa bolinha aqui, que é o átomo, tá? É cada bolinha dessa, tá? Formando a molécula. Esse aqui, esse tracinho azul, são as ligações químicas entre esses átomos, senão eles se afastam, tá? Existe uma ligação entre esses átomos que o mantém unido, formando a molécula, tá? Então, matéria, ressaltando aqui o que eu já expliquei, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e toda matéria é constituída por uma mistura de componentes que eu exemplifiquei. A nossa atmosfera, por exemplo, tá? Que é composta por uma mistura. Essa mistura é também chamada essa mistura é formada por vários componentes e esses componentes são chamados de substâncias, ok? Então, esse slide aqui está lá no seu livro. Outros exemplos aqui de misturas, tá? A água da chuva, por exemplo, é uma mistura. Professora, mas a água da chuva é água? Água não é H2O? Certo? Mas a água, quando sai lá da nuvem que você vê que ela está descarregando, ocorre o processo de precipitação, essa água atravessa o ar, né? Ah, beleza, professora, mas a água é composta de oxigênio está no ar. Tá. E os gases tóxicos, como
Exemplo, nós temos vários gases eliminados, poluição no caso, né? Liberados por fábricas e indústrias. Esses gases são gases tóxicos que, quando a chuva passa, ela reage na água, que inclusive é o grande propulsor da formação de chuva ácida, tá? Nesse caso, é só H2O? Não. Ela se torna, não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vocês só vão ver lá no ano, mas ele acidifica a água, fazendo com que fique a chuva ácida, ok? Então, a chuva, por exemplo, é uma mistura, não é uma substância, é uma mistura. A água do mar é uma mistura. A água do mar não é H2O puro. Inclusive, tem uma parte da água do mar, né, uma característica da água do mar que o diferencia da água do rio, que é o quê? O sal. O sal é o cloreto de sódio. Isso é um mineral compondo a água. Então, você vê que há uma união de H2O com outra molécula, fazendo que forme mistura, ok? E aqui estão outros exemplos também. Essa imagem aqui é só para você observar que o nosso corpo, existem vários átomos. Cada tópico aqui, ó, se você, para quem já teve uma afinidade, já foi por curiosidade olhar uma tabela periódica lá de química, você observa que tem vários símbolos na tabela periódica. Esses símbolos é para representar, resumidamente, o elemento químico. Por exemplo, o O, que é o átomo de oxigênio, representado pela letra O, maiúscula, ele é o elemento oxigênio. Então, cada um desses aqui é um elemento químico lá da tabela periódica. Todos esses elementos e mais um pouquinho compõem o nosso corpo humano. Vocês sabiam disso? Então, cada elemento químico, todos eles fazem parte do corpo humano, ou seja, o nosso corpo é composto por uma mistura de substâncias. Então, dando continuidade, eu trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma molécula. Essa molécula aqui é o famoso gás carbônico. É o nome que a gente dá, gás carbônico. Mas o nome correto dele é dióxido de carbono. Por que dióxido? Porque a molécula é composta por 2 átomos de oxigênio. Óxido, oxigênio. Então, dióxido de carbono, que só tem um. Então, o gás carbônico é uma substância química formada pela combinação dos elementos carbono e oxigênio. Dos elementos carbono e oxigênio, cada um deles é um átomo, tá? Então, um carbono, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então, a fórmula química do gás carbônico indica que ele é formado por um carbono e 2 oxigênio. Além de estar presente no ar, o gás carbônico também faz parte da composição do sangue. Portanto, é uma substância que aparece em vários tipos de mistura. Vocês sabem que o nosso sangue tem um objetivo no nosso corpo, né? O nosso sangue tem o objetivo de quê? Só passar em suas veias e quando você se fere vazar? Não. O objetivo do nosso sangue é levar ao seu corpo, ou seja, aos tecidos que formam o seu corpo, levar oxigênio e nutrientes. Só que, quando ele leva oxigênio e nutrientes, ele também pega os restos, o lixo que seu corpo produz, né? Substâncias que não é para ficar ali, que o sangue também recolhe. É como se fosse um lixo, ele recolhe para mandar embora. Esse lixo, existem várias substâncias que vocês vão ver mais também para frente, que o nosso corpo produz em reações químicas, ele produz e que faz mal se ficar dentro da gente. Então, o sangue recolhe. E também o gás carbônico. Então, a gente, quando inala na nossa respiração, a gente inala oxigênio e para o nosso sangue levar e nutrir as nossas células todas. E como resto, ele elimina substâncias químicas que não é necessária, que essa eliminação ocorre lá na sua urina, no seu xixi, porque a sua urina é os restos que o seu corpo não precisa. E também o gás carbônico, que você não elimina pela urina, tá? Você elimina pela respiração quando você faz a expiração, o processo de eliminar o ar. Esse processo você está eliminando o gás carbônico que o seu corpo não vai precisar e recolheu, o sangue recolheu, ok? Espero que eu tenha explicado o suficiente para vocês entenderem isso daí. Caso tenha alguma dúvida, mandar uma mensagem lá no privado para esclarecer isso daí, tá? Então, eu vou dar continuidade. Então, a gente falou de misturas e substâncias. Agora, eu vou explicar melhor o que são misturas, tá? Então, mistura é todo material formado por 2 ou mais substâncias. Então, quando só tem uma substância, não é mistura, é substâncias. Unir 2 substâncias ou mais substâncias, eu vou formar uma mistura. Essas substâncias devem ser puras, tá?
Então, quando a gente une mais uma substância, a gente forma uma mistura. As misturas têm composição variada, podendo ser mistura homogênea, heterogênea. Galera, eu já falei isso em sala, mas eu vou entrar novamente nesse detalhe para vocês não confundirem. Homo significa igual. Só lembrar de uma palavra que eu uso, é usual para vocês não confundirem, que eu tenho certeza que todos sabem, a diferença entre homossexual, por exemplo, heterossexual. Homossexual, sexos iguais. Por quê? O prefixo homo significa igual. Hétero, o prefixo hétero significa diferente. Tá? Então, quando vocês tiverem dificuldade de identificar isso daqui, substitui a palavra por outra que você vai conseguir identificar melhor, tá? E geralmente eu sempre uso um homossexual, heterossexual, que é mais fácil de vocês identificarem o prefixo homo e hétero, tá? Então, homogênea são as misturas que você não vê a separação, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, água e álcool, são duas substâncias puras, mas você vai ver a separação entre elas? Não. Por quê? Porque é uma mistura homogênea, ou seja, ela se iguala, fica tudo uma coisa só. Já as misturas heterogêneas são aquelas que você vê a separação. Exemplo, água e óleo. Se eu colocar água e colocar o óleo não vai se misturar na água. Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Repare, mistura homogênea são aquelas que apresentam uma única fase, também chamada monofásicas. Fásicas, fase, tá? Então, monofásicas é aquela que você vê a mistura, mas não vê a separação entre elas. Exemplo é a água e o açúcar. Se eu boto água e coloco açúcar, vou, claro, misturar o açúcar, porque senão ele vai se dissolver, só vai demorar mais tempo. Mas se eu misturar, se eu mexer, ele vai dissolver mais rápido. Você não vai ver a separação. Você vai provar a água, você vai ver que ela está doce, mas você não vai ver a separação entre água e açúcar. Por quê? É uma mistura composta por duas substâncias, que é a água e o açúcar. Podemos falar duas substâncias ou dois componentes, tá? Água e açúcar. E forma somente uma fase. Você não vê a separação dessas fases, tá? Aqui outro exemplo é a água e o álcool. Se eu coloco a água e coloco o álcool, você não vê a separação deles. Mas os dois estão misturados ali, tá? Então são dois componentes e uma fase somente. Água e sal de cozinha, mesma coisa do que falando do açúcar. Você vai colocar o sal e misturar, você não vai conseguir ver a separação. Você só vai saber que está misturado se quando você provar, você vai ver que a água está salgada, tá? Você não consegue ver a separação. Então, dois componentes, ou seja, água e o sal, formando somente uma fase, porque você não vê a separação entre elas, tá? Galera, fiz questão de trazer esse assunto aí de conexões lá do seu livro, para dar ênfase numa coisinha aqui. Quando a gente fala assim, vou lá no mercado comprar água mineral, por que você vai comprar água mineral? Porque a água veio através de minerais. Geralmente essas águas são retiradas de nascentes. E nascentes, geralmente essa água brota de rochas. Quando essa água atravessa rochas, elas carregam todos os minerais que estão presentes nessas rochas. E essas águas acabam sendo águas medicinais, tá? Que é exatamente o que fala nesse trechinho aí. Quem puder dar uma lida, observando alguns detalhes aqui, você nunca mais vai beber água mineral comprada lá de garrafinha como você bebia antes. Você agora sempre vai olhar o rótulo para ver quais os minerais que tem ali. Porque a água da nascente X, ou seja, de um lugar, nunca vai ter os mesmos compostos da água que você comprou de um outro lugar. Ou seja, geralmente marcas diferentes de água mineral vão ser retiradas de lugares diferentes. E essas águas vão ter composições diferentes também, tá? Então, observe quando você for comprar uma água mineral, olhe lá no rótulo e vê quais os minerais que estão inclusos nessa água, tá? Então, esse é o motivo do nome ser água mineral, porque essa água possui minerais, ok? Bem, então depois você dá uma lida, eu não vou ler aqui, porém eu já deixei marcado alguns tópicos que inclusive eu já acabei de falar, tá? Então você dá uma olhada, dá uma lida. E como a gente está falando de água e dissolver açúcar, dissolver sal, a gente não pode deixar de falar que a água é o nosso solvente universal. O que é solvente? É aquilo que dissolve. A água dissolve quase tudo, com exceção de substâncias hidrofóbicas. O que é isso? Substâncias hidrofóbicas são substâncias que têm aversão à água. O nome já te lembra. Hidro, água.
Só você lembrar, por exemplo, vou fazer hidroginástica. Você vai fazer ginástica onde? No ar ou na água? Hidroginástica está relacionado à água. Então, hidrofobia é medo ou aversão à água. Então, hidrofóbicos são aquelas substâncias que têm aversão à água. Nesse caso, aí sim não se dissolve água. Os demais, que não são hidrofóbicos, vão se dissolver em água. Tá? Então, a água tem a capacidade de dissolver grande quantidade de sólidos, líquidos e gases. A propriedade que a água tem de atuar como solvente é fundamental para a vida. No nosso caso, por exemplo, no corpo humano, várias substâncias como sais minerais, vitaminas, açúcares, entre outros, são transportados e dissolvidos na água. Aí está a relação, tá? Então, como eu falei, heterogêneas são aqueles que apresentam mais de uma fase. Aqui está um exemplo, ó. A água e o óleo, lembrando aqui nesse caso, são dois componentes e nesse caso ele tem mais de uma fase, ele tem duas fases. Nesse caso aqui, ele é monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse caso aqui, ele é bifásico, porque ele tem duas fases. E nesse aqui, óleo, água e areia, eles se misturam? Não. Eles, por acaso, você consegue ver a diferenciação entre eles? Sim. Tem quantas componentes? Tem quantos componentes? 3 componentes. Tem quantas fases? 3 fases. Então, ele é trifásico, ok? Trouxe essas imagens aqui para vocês terem uma ideia. Então, pode perceber ó, que nem todos eles são líquidos. Então, nesse caso aqui tem água com pó de suco, por exemplo. Nesse caso, água e pó de suco. Botei o pó de suco para dissolver e tomar um refresco, por exemplo. Você vai tomar uma mistura? Sim. Mas você está vendo a separação entre eles? Não. Se você não está vendo uma separação entre a água e o pozinho do suco, porque ele se dissolveu, é uma mistura homogênea, ou seja, ele é monofásico, porque ele não tem separação, mas é composto por duas substâncias, por 2 componentes. Nesse caso, água e gelo. Ah, professora, nesse caso eu não entendi. Eu estou vendo a separação aqui da água e do gelo? Sim. Por quê? Porque ele tem 2 fases, ele é bifásico. Mas a pegadinha está nos componentes dele. Quantos componentes tem aqui? 1. Esse aqui é o inverso. O gelo é a água congelada. Só que numa característica aparentemente visível diferente. Então, nesse caso aqui, são 2 fases compostos por um componente somente, que é a água, tá? Nesse caso, água e areia, bifásico, 2 componentes. E esse caso aqui, famoso granito, tá? O granito é composto por 3 minerais, quartzo, feldspato e mica. São 3 minerais diferentes, então é uma mistura heterogênea. Inclusive, você consegue ver a separação desses 3 minerais. Galera, aqui no início eu falei água e suco. Pegadinha, tá? Porque água e suco é uma mistura homogênea. Nesse caso aqui, não está muito visível a imagem, né? Mas o copo ele vem até aqui embaixo. Nesse exemplo aqui é água e óleo, que é uma mistura heterogênea, tá? Mas, como eu dei o exemplo da água e do suco, a água e o suco que você dilui é uma mistura homogênea. Galera, lá no material de vocês vão fazer essa atividade aí. São materiais que você tem em casa tranquilamente, tá? Você vai usar sal de cozinha, água, areia, álcool. Nessa água, areia, sal de cozinha e álcool. Vocês vão fazer esse teste em casa, essa prática, esse experimento em casa, que é simples, e vão responder essas atividades, tá? Então, façam com atenção. Aqueles que tiverem dificuldade, que não conseguem entender alguma coisa, não a resposta, tá? Aqueles que não conseguirem entender alguma coisa, podem mandar mensagem lá no privado, no WhatsApp, que eu oriento, ok? Então, a gente encerra essa primeira parte da aula por aqui. Vocês vão realizar a atividade da página 7, que é essa que eu passei para vocês do experimento. E até a próxima aula.